Senhor Jesus, muito obrigado pelo pão diário. Senhor, me alimenta segundo a necessidade deste dia. Senhor, me fale no seu espírito. Senhor, me encha do seu conhecimento. Me dê sabedoria para que haja sustento no meu viver para Cristo. Em nome de Jesus. Aplauda para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Queremos convidar a igreja, para você que tem a sua Bíblia, a abrir comigo o Atos dos Apóstolos. Ainda de pé, em reverência à palavra de Deus, nós queremos começar desde o verso 1. Bem dizer, desde o capítulo 1, vamos no verso 4 do Atos dos Apóstolos. Depois vamos dar um pulo para o capítulo 2. E em seguida também vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, no verso 10 e 11. Aleluia! E diz assim a palavra de Deus, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 4. Um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus lhes deu a ordem que ficassem em Jerusalém, à espera até que o Pai lhes desse o que havia prometido, conforme disse a vocês. 5. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a pouco, há dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dê glórias a Deus. Ainda no Atos dos Apóstolos, para o capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assediada, e foram vistas por ali línguas repartidas como que se fossem fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes dera concedido a falar. O Espírito Santo lhes concedia a falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Ainda no capítulo 2, no verso 37, diz o seguinte: e ouvindo isto, compungiram-se no seu coração e perguntavam ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Posso ouvir um glórias a Deus? Aleluia! Você ainda está aí? Só para terminar, vamos agora a 1 de Coríntios, no seu capítulo 2, no verso 9, vamos começar do 9 a 11. E diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: porém, como disseram as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diz: mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos escondidos de Deus. 11 e último: quando o ser humano, somente o Espírito que está nele, que conhece tudo a respeito dele, quanto a Deus, somente o seu Espírito conhece tudo a respeito dele. Dê glórias a Deus, toma o seu assento em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, antes de mais, nós queremos elevar
o nosso pai na fé, o Bispo Nazir Fazenda, o qual é o mandatário de Deus para esta boa obra em Nampula. Amém? E eu venho aqui na condição de João Batista para trazer as sombras daquilo que está para acontecer no próximo domingo. Amém? Ativa a sua expectativa. Se você está feliz pela vida do homem de Deus, aplauda em nome de Jesus. Diz glórias a Deus. É com grande veemência também que quero saudar aos obreiros, aos levitas, a cada um de vocês que está aqui presente, os pastores e todos que contribuem com o seu esforço e com alguma coisa para a cooperação desta boa obra. Amém? Dê glórias a Deus. Para o tema do dia de hoje, nós temos cheios do Espírito Santo. E temos uma questão: como ficar cheio do Espírito Santo? Aleluia! Então eu vou fazer aqui a narração descritiva deste texto que acabamos de ler do Atos dos Apóstolos. Irmãos, como bem é sabido por vocês, a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro que acabamos de ler, no Atos dos Apóstolos, ela relata sobre a instalação da Igreja de Cristo Jesus na Terra. É no Atos dos Apóstolos onde faz a introdução descritiva daquilo que era ou que devia ser a Igreja de Cristo. Após 40 dias de aparição do Senhor Jesus Cristo, deixou uma promessa, deixou uma ordenança para os seus apóstolos, para que eles não saíssem de Jerusalém, que sentassem-se ali para que pudessem, reunidos, esperar pela vinda do Espírito Santo. Amém? Então, como a palavra de Deus toda ela é verdade e cumpre-se o propósito de Deus, então eles ficaram reunidos em oração e jejum. Amém? Então eles, enquanto se reuniam, a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que de repente, enquanto menos esperavam, sucedeu que veio do céu um vento veemente, um vento forte, que apareceu naquele lugar onde eles estavam reunidos em oração. Então foi notável imagens que figuravam línguas de fogo que caíam para cada um deles, e tomados por aquele Espírito, eles eram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Então a palavra começa a relatar o que terá acontecido. Os apóstolos começavam já com ousadia a pregar a palavra de Deus para milhares do povo que ia lá e escutava essa mensagem de Cristo. Amém? Era notável o poder de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Em algum momento, alguns vaiavam, em nossa linguagem, suravam, não acreditavam, porque até pensavam que eles estavam grossos, estavam bêbados, por causa de uma coisa extraordinária do mover do Espírito Santo naquele lugar. Amém? Então você vai ver que mais tarde, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eles ficaram convencidos e constrangidos com aquela mensagem, começaram a se aproximar aos apóstolos e diziam: Faraó, o que faremos nós para termos parte com esse Cristo? E Pedro, o apóstolo que estava a tomar dianteira, aconselhou que eles primeiro se arrependessem e depois fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o qual nós queremos descrever. Como é que eu posso ter a presença notória do Espírito Santo na minha vida? Amém? Ainda na descrição histórica, você vai ver que na instalação da igreja, os apóstolos tinham muita atividade por fazer. Eles estavam ocupados, tinham que cuidar daqueles que convertiam-se, porque quando naquela época os crentes se convertiam, eles saíam das sinagogas, abandonavam as suas regiões, as suas zonas e a sua religiosidade e seu costume, vinham se juntar àqueles grupos dos convertidos e todos caminhavam em unanimidade, caminhavam de uma só maneira. Amém? Enquanto eles caminhavam conjuntamente, muita coisa acontecia na igreja. E em algum momento eram povos diferentes. Lá tinha judeus e tinha também hebreus. E em algum momento isso começou
porque ali vinham irmãos que eram necessitados ou que tinham necessidades, mas também vinham irmãos que tinham condições, porque tudo era para todos, dividiam tudo a favor de todos. E a palavra de Deus vai dizer, se você for a entender, notará que algumas mulheres viúvas que não eram judeias, mas que também pertenciam àqueles convertidos, já começavam a reclamar, porque talvez os pastores são judeus, então toda aquela coisa, primeiro as bênçãos iam para as mulheres judeias, as viúvas e os órfãos judeus, e nós que éramos talvez fariseus ou de outra região, não tínhamos essa assistência. E os apóstolos acharam por bem se reunir para em um simpósio, em uma reunião, discutir a respeito da organização da igreja. Amém? Então começaram eles a encontrar soluções plausíveis para gerenciar a igreja. E quando começaram ali a reunir-se, chegaram à conclusão que eles só deviam se ocupar com oração e cuidar dos discípulos e das coisas de Deus. E dividiram, começaram a nomear categorias. Começaram a nascer diáconos, começaram a nascer, se calhar, levitas, começaram a nascer todos que iam servir a igreja. Amém? Enquanto isso ia nascendo, então, como é que esses homens podiam cuidar dos assuntos da mesa? Como é que esses homens podiam cuidar do tesouro, do dinheiro da igreja? Muitos deles não eram capacitados, não tinham estudado contabilidade, não tinham noção do domínio financeiro, estes homens. Como é que esses homens fariam as coisas? Ali naquele tempo, para fazer as coisas de Deus, precisava estar cheio do Espírito Santo. Para você ser pianista, precisava ser cheio do Espírito Santo. Para ser levita, precisava ser cheia do Espírito Santo. Quer ser obreiro, também tinha que ser cheio do Espírito Santo. Entre os quais eles dividiram, escolheram 7 diáconos. Chamado, tinha um dos seus diáconos que também foi muito evidente na obra de Deus. O Estevão, não sei se não estou enganado, o Estevão, então, o que acontece com ele? Ele entendeu que não era muito só para receber os irmãos que entravam na igreja, mas também que era para pregar o Evangelho. E uma vez com os judeus, ele entrou em apologética, em defensão da fé. Foi discutir com os judeus, porque ele viu Jesus, ele acreditava na doutrina santa de Cristo, amém? Então lutou com os judeus, defendendo a sua fé, até que foram mortos. Porque ainda enquanto ele defendia, diziam que você está a pregar heresias. Ele dizia, não, é um Jesus ressurreto, o qual nasceu para que nós tenhamos vida. Então este Jesus que ele defendia, e por conta disso, foi morto. Levaram as suas roupas, dividiram e lançaram por ter alguns pedaços, e um deles foi ficar com o Paulo, amém? A capa do Estevão acabou ficando com Paulo. Por isso Paulo também entra em evidência, leva a capa. Paulo é um dos mais apóstolos que escreveu quase toda a Bíblia. As 13 livros, as 13 epístolas de Paulinas, Paulo descreve a incidência da luz do Espírito Santo e da luz da verdade bíblica. Amém? Eu estou a fazer uma nota introdutória para te levar ao entendimento da história. Como é que a igreja primitiva andava sem precisar ser dita que precisava estar cheia do Espírito Santo, mas mesmo assim tinha muito do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Você vai notar que enquanto a igreja estava reunida, todos se preocupavam para fazer alguma coisa na igreja. E de repente apareceu um casal. Ananias aparece lá com sua esposa, porque venderam o seu terreno. Então mentiram, disseram, vamos guardar uma parte do dinheiro e vamos à igreja dar só esta parte para que possamos fazer alguma coisa. E quando eles chegaram na presença da igreja, Pedro disse, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Vocês podiam muito bem levar o dinheiro do vosso terreno, fazerem o que quiserem, nem era obrigação, mas vocês vieram, mentiram na presença do Espírito Santo, e por causa disso vocês vão morrer. Imediatamente eles morreram e a igreja ficou toda trêmula. A igreja ficou a tremer, ficou sem saber. Mas então, o Espírito Santo é coisa séria. Aleluia. Então, o que é Espírito Santo? Quando eu
estudava um pouco de teologia numa cadeira chamada pneumatologia, que é uma ciência que estuda sobre Espírito Santo. É um estudo aprofundado sobre Espírito Santo. Eu estudei na simbologia que o Espírito Santo, ele ganha a pessoalidade, mas não é uma pessoa. Ou melhor, é figurada a uma pessoa, mas não é uma pessoa. Por que é figurada a uma pessoa? Porque o Espírito Santo também tem sentimento e entristece-se. A palavra de Deus vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, o qual foi selado para a vossa rendição. Ou melhor, nós todos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, naquele mesmo instante recebemos o selo do Espírito Santo. Para ter Espírito Santo não precisa necessariamente que você sinta tremores ou sinais. O Espírito Santo está em você. A palavra de Deus tinha uma promessa que dizia: sobre toda a carne derramarei o meu Espírito. Esse Espírito que a palavra de Deus refere é o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo está em você. Amém? E como o Espírito Santo está em você, ele precisa ter vida. Ele precisa ter vida. Estamos ainda a tentar descrever o Espírito Santo. Simbolicamente, o Espírito Santo nós podemos entender como uma pomba, assim como aconteceu no batismo do Senhor Jesus. Podemos entender o Espírito Santo como línguas de fogo, como vento e por aí em diante. O mais importante, eu queria que você se focalizasse nesses 3 pontos. Como eu posso estar cheio do Espírito Santo? O primeiro ponto para você ficar cheio do Espírito Santo é a compreensão. É preciso compreender, entender, perceber o que as Escrituras falam a respeito do Espírito Santo, a respeito da sua coligação, da sua ligação você e o Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz? Diz que você é um templo do Espírito Santo, morada de Deus. Amém? Então, se você é um templo do Espírito Santo, você então começa a entender que o Espírito Santo verdadeiramente já está em mim. Então, se sou um templo do Espírito Santo, esta compreensão deve ser repetida. Você precisa continuamente entender mais a sensibilidade. Nós somos chamados à comunhão. Somos chamados a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Através da oração, através do jejum, através da observação daquilo que a palavra de Deus fala sobre você e o Espírito Santo. Amém? O que você conhece sobre o Espírito Santo? Se calhar você não sabia que você, ou melhor, ouviu dizer, mas não vive aquilo que você é no Espírito Santo. Se calhar você só nota a presença do Espírito Santo quando os levitas estão aqui a entoar um louvor, uma adoração que é muito tocante a você e você fica tremendo. Não confunda as sensações do teu corpo com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai muito mais do que você pode sentir. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo tem a compreensão profunda do que ronda no seu coração. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é que intercede por eu e você, por nós, com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. A ligação entre você e Deus só é possível com a presença do Espírito Santo. Por isso, não entristeças o Espírito Santo que foste selado com para o dia da rendição. Quando falo de Espírito Santo, entenda a palavra santo, santo, santo. É algo separado, é alguma coisa sagrada, é uma coisa limpa, longe de toda impureza. Por isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte do triuno. Quando fala do triuno, estou a falar da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são uma só pessoa com diversas ações nela. Amém? Esse Espírito já está na existência do mundo antes de você e eu estarmos aqui. Se for a ler no 2º versículo da palavra de Deus em Gênesis, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas.
outro conceito, que é o segundo que você precisa tomar nota. Chama-se submissão. Diga comigo, submissão. Submissão é submeter-se a. Na verdade, um dos grandes problemas dos crentes de hoje, querem as coisas de Deus segundo como eles querem, como eles pensam, como eles acham. Não é assim como funciona nas coisas de Deus. Você vê jovens crentes convertidos estão muito preocupados em buscar poder, dons do Espírito Santo, mas não tem nele frutos do Espírito Santo. Os dons de cura, querem curar quando oram, querem falar com poder e as coisas acontecerem, querem fazer coisas miraculosas diante do Senhor. E isso não é mal, porque até o Senhor já nos deu esses dons, mas tem uma regra, tem um estabelecimento, tem um ponto focal por seguir. Antes de tudo, você tem que ser submisso, submeter-se. O seu eu, o egocentrismo deve acabar, o seu ego deve acabar, sair do egocentrismo para o cristocentrismo. Ou melhor, tens que ser não tu, mas Jesus em você. Submeter-se ao que a palavra de Deus diz a respeito de você e a respeito da sua vida. Então, quando você se submete à palavra de Deus, não é a sua vontade que age, mas é a vontade de Deus por meio de você. É aí quando vai dizer que eu já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Por isso então, quando você está no Senhor, nessa circunstância em que Cristo é que vive, o Espírito Santo está lá a fluir. Uma das coisas que impede a ação do Espírito Santo na tua e na minha vida é a presença do pecado. A presença do pecado costuma neutralizar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa, mas por conta do pecado, você não tem notado a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, como é que eu posso fazer? Primeiro, reconheça que você é pecador. Em algum momento, amados irmãos, não podemos ter vergonha de expor à luz o nosso pecado, de falar dos nossos pecados. Há pecados que estão em nós, que já são cultura, já são hábitos, já são costumes, e que para nós é normal. Um pecado normal, um pecadinho, um pecadozão, uma coisa pequenininha. Mas isso impede a ação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, é preciso expor o seu pecado. Se possível, você se acha que possa fazer uma lista dos pecados, das coisas que você sozinho não consegue vencer. Peça ajuda da congregação, peça ajuda da igreja, peça ajuda dos irmãos que oram por ti. Aqui ninguém é perfeito. Na verdade, viemos para nos reconciliar com Cristo. Amém? Então, anota os seus pecados. Expõe os seus pecados. Peça perdão, confessar os seus pecados. Ao confessar os seus pecados diante de Deus, você está trazendo à luz toda a vergonha. E onde há luz, tudo se apaga. A luz é notável. Se você expor os teus pecados, se você reconhecer as suas fraquezas, mais fácil haverá a ação do Espírito Santo. Na igreja, todos nós, todos os dias, estamos aqui para aprender e nos reconciliarmos com a presença de Deus. Então, o que nós aprendemos na igreja deve ser aplicável para a minha vida. Até tem pessoas que querem mudar, querem deixar os seus pecados, mas simplesmente sentem-se chateados quando se prega essa palavra, sentem-se constrangidos quando se fala desse pecado, mas no minuto depois tudo já foi embora. Porque há fortalezas do pecado que estão em você. Há fortalezas que estão em você. Você pensa que já venceu. Uma coisa interessante, você pode fazer o cálculo desde que você nasceu até hoje.
a quantidade de comida que você está comendo. Se calhar pela tua idade, tem 60 anos, vamos lá. Seja 1 tonelada por dia, digamos que você come 1 quilo, não é? Digamos. Então você come 1 tonelada de comida, desde até então. Mas, embora tenha comido tudo isso, se nós levarmos a comida que você comeu desde que você nasceu, colocarmos aqui, vamos dizer, não, o amado é mesmo um comelão, amém? Pela quantidade daquilo que a gente pode ver. Mas, nem por isso, você deve parar de comer. Se você ver a quantidade do que você já comeu e decidir que não, hoje, já não quero comer, os dias que se seguem é para a sua morte, você vai morrer. Você não pode parar de comer porque já comeu. Você não pode parar de orar porque você julga que já orou todo o tempo. Você não pode parar de voltar às práticas do primeiro amor, onde é ensinado a submissão. Submissão é aceitar, suportar a vontade de Deus. É duro, irmãos, não é fácil, mas é possível para o que crê. É possível para aquele que tem disposição de querer fazer mudança. Amém? Queremos estar cheios do Espírito Santo. Queremos andar cheios do Espírito Santo. Queremos andar renovados pela salvação que há em Cristo. Precisamos de ter esse selo. O Espírito Santo é muito sensível. E até a palavra de Deus diz que se você blasfemar, se você falar mal contra Jesus, é perdoável. Mas se você insultar o Espírito Santo, você está a selar a sua condenação. Amém? Então a pessoa do Espírito Santo, ele está em você. E cada um de nós tem tido experiências diferentes com o Espírito Santo. A minha experiência é diferente da experiência da líder. A experiência da líder pode ser diferente que a sua, mas é o mesmo Espírito que opera em cada um de nós segundo a vontade de Deus. Assim que nós estamos a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo está enchendo o seu coração, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da injustiça. Amém? Talvez você pense que só é a manifestação do Espírito quando um irmão vem pedir oração, nós oramos e manifesta e cai. É muito mais do que aquilo. A palavra de Deus que te fere, que contradiz os teus pecados, que contradiz os teus hábitos, que pontapeia os teus desejos. Esse é o poder do Espírito Santo agindo sobre a sua vida. Aleluia! Então, amados irmãos, para o último ponto, depois de nós entendermos que precisamos conhecer as Escrituras, porque até Deus, quando quer falar conosco, Ele não fala longe daquilo que Ele já instalou na sua Escritura. Eu já tive uma experiência. Deus já me falou alguma coisa. E é muito comum. Você já ouviu aqui, ministro da palavra do Senhor, a vir aqui dizer: epa, Deus me falou, o Senhor me disse isso. É porque até eu acho que você fica meio equivocado. Mas como? Onde é que está esse Deus que fala com Ele e não fala comigo? O Senhor fala por meio do seu Espírito e nas suas sagradas Escrituras. Às vezes você pensa que é coincidência, mas é o Espírito Santo te falando alguma coisa. O teu problema é que você não lê a palavra de Deus, espera só o culto para ser cristão. Depois do culto você já é uma outra pessoa. Como é que vai ter comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo quer comunhão, quer relacionamento com cada um de nós. E se você se relaciona com alguém, você aproxima-se desse alguém. É preciso aproximar-se desse alguém com o qual você tem relação. Quando você começa um namoro, está sendo namorada ou namorado, você já viu no princípio do namoro aquilo que se chama o pipoquing, right? Você está pipocado. Você deve pipocar no Espírito. Você deve se curvar para a presença de Deus em oração. Você deve sentir falta da oração quando você não orou. Você deve ter sede de envolver-se nas Escrituras. Você deve ter sede de fazer a obra do Senhor. É isso que vai te capacitar. Às vezes você não faz algumas coisas porque você pensa que precisa ser escolhido, ou estar aqui no altar, ou ser um ministro. Não, todos somos chamados a pregar ao Evangelho por meio do Espírito
Santo foi derramado para toda a carne. Olha, o Espírito Santo não é para o crente ou não crente, é para toda a carne. Amém? Assim como quando chove, a chuva molha o campo dos crentes e dos descrentes. Também assim, quando o Senhor liberou o Espírito Santo, é para toda a carne. Todos nós somos passíveis de aceitação desse Espírito. Amém? Pergunta ao seu irmão ao seu lado: o que é que você está fazendo com o Espírito Santo que está em você? Aleluia! Já te respondeu? Dê glórias a Deus. E o terceiro ponto que quero aqui referenciar é andar pela fé. Andar pela fé. Diga comigo: andar pela fé. Andar pela fé. Se calhar a tua expectativa, quando dizem você está abençoado, você está abençoada, quando se declara uma palavra para a sua vida, possivelmente por causa do seu nível de fé ou de espiritualidade, então a sua fé funciona nesse mesmo nível. Se calhar quando declara-se essa palavra, você quer ver alguma coisa imediata. A Bíblia, a palavra de Deus, ela relata sobre fatos de grandes guerreiros de fé que, quando não tinha-se mais esperança, e se só eles tinham no Senhor a força para se requerer, as coisas aconteciam. Você vai ver, havia uma promessa sobre Abraão. Abraão, homem de Deus, que viveu toda a vida dele, mas a nossa, porque nós morremos mais cedo. Ele podia não acreditar, podia não confiar, porque não tinha nenhuma referência, não tinha alguém para lhe usar como exemplo para que ele pudesse confiar e seguir nas coisas de Deus. Infelizmente, a nossa fé hoje é em função do que nós vemos assim, com os nossos olhos vivos. Infelizmente, a nossa fé funciona em função daquilo que nós estamos a ver. Se a palavra de Deus diz coisas a respeito de você, e essa palavra de Deus é verdade, é uma verdade para a sua vida. Quanto acontece com ciclano ou fulano, também ela tem o mesmo poder sobre a sua vida. Não pode ser sobre aquilo que você viu. Deve ser sobre aquilo que você crê, que você acredita. Muitas das vezes, a nossa dúvida faz com que não seja muito notável a presença do Espírito Santo. Precisamos de voltar a ter uma fé genuína, uma fé que tinha a igreja. Olha, a igreja primitiva, depois de toda essa descrição histórica que eu fiz aqui, depois da morte do Estevão, eles foram dispersos, fugiram, dividiram-se de cidade em cidade, e eles iam pregando sobre as coisas que eles viram, sobre a palavra que lhes foi pregada, e a igreja ia crescendo. Muitas das vezes a nossa fé é limitada em função daquilo que nós vivemos. Nós não queremos experimentar mais do que não podemos. Nós estamos acostumados a viver num calendário. Acordo de manhã, vou dormir, vou comer, temos uma rotina. Você não consegue bloquear, fazer uma coisa diferente e depois, de repente, sair e dizer: hoje eu vou evangelizar e pela fé vou alcançar mais pessoas para Jesus. Você não tem ousadia de sair sozinho. Vou ao hospital, vou orar para doentes, e porque eu sou filho de Deus, vão curar em nome de Jesus. Você está à espera de um programa da igreja. Aleluia. Olha, a igreja, nós nos juntamos aqui para ir anunciar. Aqui estamos a levar instrumentos, ferramentas que possamos aplicar na nossa vida, no nosso cristianismo lá fora.
Isso aqui é um exercício da nossa fé. Amém? Eu contei uma história bem lá na célula, não sei se já partilhei com aqui a igreja. Existia um missionário que ele tinha um orfanato. E o missionário que tinha aquele orfanato dependia taxativamente de doações. Em um determinado tempo, toda a comida que eles tinham acabou completamente. Mas as crianças estavam lá e queriam comer. Amém? Eram, se calhar, 20 crianças ou mais, não posso precisar. Mas a verdade é que quando chegou a hora da refeição, eles já tinham uma bichada, já era tardinha, aquela hora das 18, as crianças estavam ali. Ele mandou todas as crianças tomar banho, arrumou os pratos, não tinha comida, organizou, colocou tudo como tem ficado. Ele tinha fé que alguma coisa havia acontecido. E de repente, há um carro que já estava estacionado ali fora, pertencia a um hotel e aquele carro teve problemas. Na verdade, aquele carro carregava comida para ir dar uma conferência. E como o tempo já havia se passando, com medo daquela comida se estragar, eles vieram bater porta do orfanato. Dá licença, dá licença. Temos comida para essas crianças. Amém? E ele só levou a comida, foi distribuindo, dizendo: obrigado, Jesus, porque nunca me deixas na mão. Obrigado, Deus, porque o Senhor está a manifestar o seu amor por nós. Amém? Pessoas de fé. Parece uma história que só estou a contar, é uma história verídica, aconteceu, é verdade. Amém? Então, muitos milagres não acontecem, não porque não existem. Você é que tem uma fé limitada. Não limita a sua fé, querido. Você deve ser uma pessoa de tamanha fé, de acreditar que assim vou começar a trabalhar. Então organizar-se, tomar banho, ir lá naquela empresa, começar a girar. Esta aqui é a minha nova empresa. Para o mundo é loucura as coisas de Deus. Amém? As coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Amém? Então você deve começar a declarar com fé. Porque com sua boca se confessares, confessarás para a vida ou para a morte. Então o poder está na nossa boca, na palavra, mas que tem que se basear na fé em Cristo Jesus. Só que essa fé de fazer as coisas acontecer deve ser mantida no poder da presença do Espírito Santo. Aleluia! Nós queremos voltar a uma igreja que tem fé. A uma igreja que não espera ouvir que há necessidades na casa do Senhor. Quando eu descrevi a história, eu dizia, os apóstolos acharam por bem que eles só tinham que cuidar das coisas de Deus. Tinham que pregar, orar, ensinar, instruir. Era um business deles. Mas os outros o que é que faziam? Eles trabalhavam para ter sustento na casa do Senhor. Não é possível todos fazermos tudo, mas todos podemos fazer alguma coisa. Pela fé que você tem, o que é que você está a fazer no corpo de Cristo? Parece que estamos num jogo e você sempre é adepto, aplaudir. Glórias a Deus, amém? Então, amados em Cristo Jesus, essa é a fé que se espera da igreja de Cristo. Essa é a fé que tem que ser exercitada, que é experimentada por meio do Espírito Santo. E contudo, se nós termos essa fé, estivermos em Espírito Santo, haverá frutos notáveis. As pessoas nunca vão perguntar quem você é. Eles saberão que este aqui é cristão. Não precisa que você encha a sua boca e diga aquilo que você é. Porque a manifestação das suas ações ditarão de onde você vem. Aleluia! Mas agora está muito difícil notar quem é crente, quem é descrente. Aleluia! Todos somos filhos de Deus, é verdade. Todos somos chamados, é verdade. Mas há uns escolhidos. Temos que voltar a ter comunhão com o Espírito Santo.
E se nós não sabermos, e se não compreendermos essas coisas, estaremos a andar como mula, que não sabe de onde vem, nem para onde vai. A palavra de Deus vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Você deve conhecer o seu potencial em Cristo Jesus. Não só das coisas terrenas, mas das coisas celestiais. Você deve amadurecer no Espírito. Os cultos que você deve vir, não é só mais um culto. Deve ser um culto. Porque você já entendeu. Se o pastor está zangado contigo ou não, você já entendeu que você vinha adorar a um Deus. Se você foi mencionado ou não, você já entendeu, porque você tem Espírito Santo. Você já entendeu que você carrega e transporta os frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é manifesto em amor. Onde ninguém precisa pedir, você já sabe que há necessidade de dividir para a edificação da igreja. Onde da sua boca não sairá palavras de julgamento, da acusação. Muito pelo contrário. Além de palavras torpes, vão sair palavras de bênção. Glória a Deus. Onde nós vamos entender que precisamos de amar, porque o mundo está com falta deste amor. É aí onde se manifesta o Espírito Santo. Glória a Deus. Então você começa a ver a diferença. Eu estou a vir aqui à igreja há muito tempo, parece que não está acontecendo nada. Então eu vi pessoas novas a mim e parece que alguma coisa está a acontecer, estão a testemunhar, alguma coisa está a evoluir, estão em movimento. Tem que observar o que está a falhar contigo, onde é que você parou. Não negamos que somos pecadores, mas nós negamos permanecer nos mesmos pecados. Queremos ser diferente. Nós queremos reconhecer que servimos a um Deus que é todo poderoso. Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa? Alguma coisa está a te edificar? Exatamente. Eu prefiro quando você fica assim sem aplaudir, a entender a mensagem que te vai construir, de que aplaudir para me atrapalhar, para eu pensar que alguma coisa está a acontecer. Amém? Eu e você precisamos de renunciar a nós mesmos para que Cristo possa viver e manifestar o seu Espírito em nós. Amados, uma vez mais, Igreja de Cristo, somos todos convocados, convidados a ter essa manutenção viva, notável, notória da presença do Espírito Santo. Você tem um nome que está sobre todo nome que te protege. Então você que talvez não esteja a usar com a devida aplicação. Morreu? Se eu pudesse pregar uma cura para ser mais eficiente, mas pela graça eu quero acreditar que até aqui o Senhor nos ajudou. Coloca-se de pé e vamos orar para a manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós queremos orar. Primeiro queremos orar a pedir ao Senhor, se em nós eu quebro agora, em nome de Jesus, toda força demoníaca que se levantava contra a minha vida espiritual, eu derrubo agora, em nome de Jesus, que já puder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Continua a orar onde você está. Elevosa queremaia, la machia, la massa querebosa que alaranda que la rabosa queremaia, la roça que la massa. Senhor, Pai, que vieste, Pai, para que tivéssemos vida e vida e abundância, Senhor, Pai. Toda pedra de tropeço que se levantava na vida de cada um dos seus filhos neste lugar, que possa ser quebrada agora.
Espírito Santo vai habitando sobre a sua igreja. Senhor, começa a encher o seu Espírito sobre este lugar. Visita as pessoas aí onde estão, Senhor, Pai. O seu Espírito manifesta-se sobre este lugar. Que não seja só a letra, mas que seja o seu Espírito sobre este lugar, Pai. Derruba as adoradas. Derruba todo espírito de contrariedade. Em nome de Jesus. E Senhor Jesus, eu me disponho para viver segundo a sua vontade. Espírito Santo, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero me submeter à sua vontade. Me leva a experimentar a sua intimidade. Aprofunda no meu coração. Me conecte com a sua palavra. Me encha do seu fogo espiritual. Me renova agora. Me renova agora. Me renova agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aplauda para o Senhor Jesus. Você pode tomar o seu assento aí onde está? Queremos convocar todos aqueles que deixaram os seus nomes a se colocarem aqui em frente.